Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui diante dessa mesa posta, como você sabe, para a gente refletir que a gente precisa gastar muito mais tempo com quem está perto do que quem está longe, a gente firmar esses vínculos com a nossa família, com os nossos amigos, porque a gente gasta tanto tempo na internet, se conectando com pessoas que estão longe. Então, o nosso convite para você é que você retorne à mesa, que você crie esses laços profundos com as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Você já sabe que a gente tem o combinado dos 3 Cs de curtir, comentar e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e abençoe cada vez mais vidas. E se você quiser saber mais sobre a gente está lá no Instagram, é só seguir o @mulherdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui embaixo para você, @mulherdeverdade.ipp. Lá você pode sugerir convidados, temas. E a gente escuta muito o que vocês falam lá para trazer os convidados aqui para a gente conversar sobre aquilo que Deus tem colocado, incomodado o coração de vocês. E se você preferir, você pode escutar a gente no Spotify também, que nós estamos lá com o nosso conteúdo. Hoje, gente, a gente está com uma convidada muito especial. Ela é lá de Limeira. Ela é a Carol Tumolin. Ela está casada há 17 anos e ela tem 2 filhos. Ela é jornalista, conselheira bíblica. Ela faz terapia, né, com outras pessoas. E o tema de foco dela é relacionamento e amadurecimento emocional da mulher. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui. Estou muito feliz. E eu que estou muito feliz. Quando eu ouvi falar de você, né? Eu estava na conferência Fiel Mulheres e tinha umas mulheres de Limeira e elas, eu assisto seu podcast e você tem que levar a Carol lá. Aí eu falei, quem é a Carol? Aí ela me mostrou tudo. Aí eu falei, Tumolin, será que ela é filha do Dr. Aldo? Ela falou assim, ela é filha do Dr. Aldo. Eu falei, que legal. Inclusive, poucas pessoas na internet me conhecem como Carol Tumolin, porque lá eu uso o sobrenome de casada, né? Então lá eu sou Carol Tiziane. Aliás, meu nome nos meus perfis é Carol T. Tiziane. Muita gente legal. acha que esse primeiro T aqui é só para diferenciar com Tiziane, mas não, é T de Tumolin Tiziane. Mas quem conhece o meu pai sabe do trabalho que ele já tem com aconselhamento bíblico, né? E eu trabalho numa linha próxima dele, né? Mas voltado para um público mais aberto, né? Meu pai trabalha mais com as igrejas, né? Com público focado, né? Um público cristão mesmo. E eu trabalho na internet com o viés cristão. Tá? Pessoas que gostariam de seguir as orientações bíblicas. Que legal. E antes da gente começar o nosso papo de hoje, eu queria que você respondesse uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Quem é Jesus para Carol? Ele é meu salvador. É quem é o centro da minha vida, é quem eu busco encher o meu ser dele, sabe? O meu foco diário é me diminuir e crescer ele em mim, para que eu seja cada dia mais parecida com ele. Eu gosto muito de usar uma expressão, tem até dentro dos meus cursos, que eu falo que nosso objetivo é sermos ao máximo parecidas com Cristo, né? Então, é ser uma mulher ao máximo e um homem ao máximo. Quando me perguntam, né? Mas que mulher eu tenho que ser? Você tem que ser uma mulher ao máximo. Então, é isso que eu busco todos os dias. E eu, mais do que acreditar, né, em Deus, realmente eu confio. Eu tenho a paz que eu vivo, ela realmente é de poder descansar. Eu descanso em Deus. Eu tenho muita facilidade em confiar e descansar em Deus. Que bom, né? É porque é difícil as pessoas terem essa convicção, né? De que assim, a gente tem que ser íntegro diante de Deus. Aí a gente sempre vai nas parcelas, nas metades. Muito legal isso. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, assim. Como que você conheceu a Cristo? Como que o Senhor te encontrou? Você sabe que é uma coisa curiosa que eu falo pra muita gente, assim, que quem nasce na igreja são pessoas que têm mais dificuldade com essa pergunta de quando foi, como foi a sua conversão, porque não é diferente de quem está fora da igreja e tem literalmente essa conversão, né? Você estava vindo por um sentido e você vira para outro sentido. Eu não, eu já estava vindo num sentido, então eu falo que na realidade não é uma total conversão, é uma inclinação que você acaba tendo quando de fato você entende o seu papel de aceitar Cristo como seu Salvador. Então não é uma
Eu acho que o sentimento... E isso você sabe que me afligiu por muitos anos, porque eu achava que eu tinha que ter tido esse grande encontro, esse, né, soar de trombetas. E quando eu percebi que não, que para quem nasce na igreja é muito mais brando, né? Você já é um filho da aliança, você já nasceu lá. Isso me trouxe paz, né? Então... E nunca ninguém falou isso para mim. Me atormentou por anos, sozinha. E eu fui descobrir isso depois de adulta, que estava tudo bem, que era normal eu não ter tido uma grande... que aconteceu. Eu não tenho uma data, eu não tenho um momento, eu não tenho... Porque eu nasci na igreja, cresci, participei de UPA, de mocidade, então estava sempre lá, sempre ouvindo, né? Mas eu percebi que muita coisa eu aprendi de uma forma que hoje eu enxergo que não é correta. Então, eu acho que eu amadureci na fé. E isso, para mim, foi a parte mais importante, realmente. Quando eu passei a entender o evangelho da forma como eu entendo hoje, com a clareza que eu tenho hoje, aí eu acho que realmente eu tive essa grande mudança na minha vida. Então... Eu acho que a conversão de aceitar Cristo como meu Salvador foi algo que aconteceu na minha adolescência, assim, que eu entendi isso. Mas eu acho que ter o entendimento bíblico real que eu tenho, eu acho que foi algo que aconteceu de, sei lá, uns 12, 13 anos para cá, que eu enxerguei a Bíblia de uma outra forma. É uma construção, né? Eu vejo muitas pessoas falam isso, né? Eu estava lá, eu estava entendendo, eu estava me relacionando, mas tem uma hora que o Senhor vai levando a gente para lugares mais profundos e a gente vai enxergando as coisas de outra forma, né? E por que você decidiu trabalhar com terapia, com aconselhamento bíblico, com esse viés um pouco diferente do seu pai, né? Para falar para as pessoas na internet? Nunca foi um desejo do meu coração, nunca foi um plano meu fazer isso, né? Quando meu pai começou a trabalhar com isso... Ele começou a se aprofundar porque meu pai sim se converteu depois de adulto, né? Meu pai se converteu depois dos 40 anos, ele passou por várias religiões, né? Enfim. E quando ele se converteu, ele começou a buscar estudar. Meu pai é muito estudioso. E aí ele começou a se interessar por aconselhamento bíblico. E conforme ele ia estudando, a minha casa é uma casa muito comunicativa, a gente se comunica muito, conta muito o que um está aprendendo para o outro, e aí meu pai começou a compartilhar com a gente, e na época ele dava aula na igreja, então eu participava das aulas dele, os cursos que ele dava sobre aconselhamento, e assim foi indo. Quando meu pai foi fazer um curso fora do Brasil, eu sei falar inglês, né? Então ele escrevia os textos dele e me mandava para eu corrigir. Então, ele foi... todas as matérias que ele foi fazendo, ele ia me mandando, vê se tá bom, vê se tá certo. Eu comecei a ler muito material. E isso foi me aprofundando no assunto. Só que eu só aprendia, não usava pra nada. Nem na minha vida pessoal eu usava, eu só sabia a teoria. Até que... depois, né, precisei passar por aconselhamento bíblico na minha vida, né? Eu quase me divorciei do meu marido, tive uma fase, assim, muito difícil, assim, foi muito desafiador. A gente quase se separou, já tinha as duas crianças pequenas. E aí, nesse período, eu precisei de aconselhamento bíblico. E daí foi algo que eu busquei mais. Aí que eu busquei a questão do amadurecimento, fui estudar, foi um interesse meu. Mas mesmo assim, tudo guardado para mim. E aí eu apliquei o que eu aprendia na minha vida. Poucos anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, estava numa roda de amigos conversando e eu comecei a falar, não eram cristãos, e eu estava falando sobre isso, sobre a visão de casamento, sobre a visão da mulher, do homem, sobre essa visão bíblica mesmo, falando de um jeito cauteloso, porque eu sabia que se eu falasse da forma como eu entendo, eles iam se assustar, eles iam... não, isso não faz sentido. Então eu tinha que ir comendo pelas beiradas até chegar no cerne da questão. E a forma como eu explicava, como eu falava para eles, ia fazendo muito sentido. E aí eles falaram assim, cara, por que você não fala sobre isso na internet? Porque eu nunca vi uma mulher se posicionar dessa forma, falando sobre a Bíblia, de uma forma tão clara, que aproxime a gente do que Deus fala. Então, foi uma coisa assim muito... E eu realmente não encontro uma mulher que tenha
a mesma bagagem que eu tenho e que tem a mesma... Tem outras mulheres cristãs que falam, mas muitas vezes fala para outro público ou fala de uma outra cosmovisão que não a minha. Uhum. E aí, então, comecei a buscar desenvolver essa comunicação, porque lá na minha igreja a gente já tem, né, um ministério de aconselhamento bíblico. Mas eu senti no meu coração esse desejo de falar para pessoas que não compartilham da mesma fé, que não têm a mesma cosmovisão que eu. E aí eu comecei esse trabalho na internet que cheguei até onde cheguei. Alcançando muita gente com conversas, né, discussões, eu acho que extremamente necessárias nos nossos dias. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre autoestima e eu queria que você dissesse primeiro o que é, porque cada pessoa entende de uma forma, então o que é autoestima? Bom, tem a visão secular, né, é a forma como a pessoa avalia as suas características e aprecia essas características. Então, quando você entende que você gosta de características suas e que gostar de determinadas características faz com que você se sinta bem e desgostar de algumas outras características faz com que você se sinta mal, as pessoas colocam isso como a baixa autoestima ou a alta autoestima, né? Alto no sentido de própria estima, de apreço a um valor, né? Só que isso é centrado no eu. Uhum. Para o cristão, então eu trago a ideia da autoestima verdadeira. Para o cristão, a ideia de que você corre atrás de se encher de você para você se sentir bem não faz sentido. Então eu falo assim que deveria chamar a autoestima para o mundo seria fracassos e conquistas. Então, quando você conquista, você se sente poderosona. Quando você não conquista alguma coisa, quando você fracassa em determinados aspectos... então seu casamento tá mal, você como mãe não tá indo bem, você no seu trabalho não... Aí você começa a se sentir mal e isso daí você põe a conta na baixa autoestima. Uhum. Mas não, na realidade é um fracasso seu que você não tá sabendo entender. Você tá centrando a sua... quem você é no seu eu. Para o cristão, o nosso centro tem que ser Cristo. Quando você coloca Cristo como centro da sua vida, você automaticamente destrói essa ideia de autoestima. Uhum. Porque você foi criada para... Você é filha amada de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você está cheia de Cristo, e mais, se Cristo já pagou as suas contas, né? Ele já quitou. Você não tem mais que correr atrás. Já está feito. E aí, a partir disso, você descansa na questão de não interessa quem eu sou. Interessa quem Cristo é e quem Cristo foi e o que Ele fez por mim. Em Deus... tem um livro, O Ego Transformado, acho que é do Tim Keller, que ele fala assim que é como se você estivesse sempre num tribunal. Quando você corre atrás da autoestima, é como se você estivesse sempre num tribunal e todos os dias você recebendo um veredito. E aí tem dias que está bom veredito, tem dias que é ruim, bom, ruim. Isso faz com que você viva numa eterna corrida para estar... Você mesmo fica se colocando numa situação ruim diariamente. Uhum. Quando você entende que Cristo pagou, o veredito já foi dado. Acabou. Quem você é em Cristo. Quem você é para Deus. Você não é a imagem e semelhança dele? Você não busca desenvolver as virtudes de Deus? Esse é seu foco. Então, você tem que ser cada dia mais parecida com Cristo. Ao máximo. Esquece você. Esquece o quanto você conseguiu. Esquece o quanto você teve domínio próprio. O objetivo foi o máximo que você podia parecido com Cristo? E isso faz com que você... Eu sempre falo para as pessoas, parar de correr atrás, de aumentar a autoestima, é o que traz paz para o coração de uma mulher. É o que traz de volta para você a sensação de eu sou filha de alguém. Alguém cuida de mim. Uhum. Eu não estou por minha conta. Né? Então, a ideia da autoestima é realmente tirar de você o centro e colocar em Deus. É sobre Ele, não é sobre você.
É legal isso que você está falando, porque para o mundo você vai construir a sua autoestima. Em Cristo ela já foi dada, já foi conquistada, né? Ela já foi conquistada. E essa busca por aumentar a autoestima, ela sempre vai ser por inflar o seu ego. Sempre. Então, assim, quanto mais você ficar nessa de, não, eu sou boa. Porque o que é a autoestima? É você se sentir boa, melhor. E o que é isso? É o orgulho. Que o orgulho, até de acordo com C.S. Lewis, é o maior dos pecados, porque sempre você é mais do que alguém. Porque, por mais que você fale, não, é sobre ser mais do que eu mesma, você sempre se diminui. É contraprodutivo isso que as pessoas fazem em busca da autoestima, porque automaticamente você se coloca abaixo do que você quer ser. Uhum. Então, não tem... Você fica assim, não, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. E não é melhor do que você, no final das contas. É melhor do que os outros. Você quer ser melhor do que as outras pessoas. Você quer conseguir mais do que as outras pessoas conseguem. Não é sobre você. É sobre ser melhor do que o outro. Esse é o grande problema do orgulho. Por isso que ele é o maior dos problemas, né? Porque é sempre sobre o outro. Você é sempre diminuindo alguém. E por que as mulheres, então, você acha que elas se preocupam tanto com a autoestima, assim, de um jeito... que a gente fica competindo mesmo umas com as outras? Por conta do ego. O ego é o grande inimigo do ser humano, né? É uma questão de tipo, eu quero estar bem. Eu preciso ter estas conquistas para me sentir bem. Eu preciso ter o controle da situação para me sentir bem. Se as coisas não estão de acordo com o meu padrão, elas não estão boas. O que Deus quer para minha vida não me interessa tanto. Me interessa se está no meu padrão. E essa arrogância que a gente acaba vivendo a vida, por mais que as pessoas entendam que é uma busca pela felicidade, na realidade você não... É rodinha de hamster. Você fica correndo e não chega em lugar nenhum. Quanto antes a mulher entender que essa busca dela é correr atrás do vento, ela não vai conseguir... Ela quer ser mais bonita, mais bem-sucedida, mais feliz, mais... Ela está sempre olhando para ela. Enquanto ela olhar para ela, ela não consegue conquistar o que ela quer. E eu acho legal você falar isso, né? De a gente olhar muito para nós mesmos e a gente ficar correndo atrás do vento, assim, né? E não conquistar nada. Porque eu acho e vejo na igreja isso como um grande desafio também, né? Para as mulheres em geral, mas dentro da igreja. Porque a gente fica nessas vãs competições e a gente vai sempre na força do nosso braço e às vezes isso custa a nossa família, às vezes isso custa a carreira e tantas outras coisas, porque a gente não está olhando para onde a gente deveria olhar. Então, como que a gente pode fazer para começar a dar passos para não ficar olhando para dentro e começar a mudar essa perspectiva de eu preciso olhar para alguém maior e melhor do que eu para viver de uma maneira diferente? Na Bíblia tem o fruto do Espírito, né? As características do fruto do Espírito, Deus nos deu. Deus não cobra de ninguém absolutamente nada que Ele não tenha dado. Então, quando alguém fala para mim assim, eu não consigo me controlar, não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Você acredita nisso, talvez tenham te ensinado isso, mas isso não é a verdade. A verdade é que você escolhe não fazer. Quando você busca essa vaidade, essa aceitação dos outros, é porque você não entendeu aonde de fato está firmado o seu ser. Então, você quer que os outros validem algo em você que já foi validado. Já houve a morte de Cristo para que isso fosse validado. E essas características do fruto do Espírito é o que cada pessoa deveria buscar. Se você busca desenvolver as virtudes que agradam a Deus, você se preenche. Se você busca ser uma serva fiel, se você busca amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo e não se amar, que a Bíblia não fala em nenhum lugar que a gente tem que se amar, já está implícito que a gente se ama. Né? Todas as pessoas se amam mais do que elas deveriam, inclusive. A ideia é essa, é amar a Deus, amar o próximo. E neste servir de amar, né? Porque amar é uma ação, né? Quando você ama o próximo,
que você demonstre essas virtudes que são... A gente não tem luz própria. É muito comum as pessoas falarem, a gente precisa acender a luz. Não, você não tem luz própria. Você é um oco, sabe? Por isso que não tem como aumentar uma autoestima de algo que está vazio. Você precisa crescer Cristo em você e você precisa ser um reflexo de quem é Deus. Você precisa ser o reflexo dele. Quais são as características que Deus tem para que você reflita ela para as pessoas? Se você focar a sua vida em desenvolver essas características, acabou. Você está correndo atrás de aumentar qualidades em você que são apreciadas por quem tem que apreciar, que é Deus. Você não tem que desenvolver características que os outros apreciam. E aí o que os outros pensam ao meu respeito, pouco me importa no sentido de me diminuir. Uhum. Eu devo levar em consideração o que as pessoas falam sobre mim, me alertam, olha, acho que aqui foi excessivo, aqui você precisava melhorar. A gente tem que ponderar, porque a gente não corre com a visão total do que a gente está fazendo, né? A gente precisa de pessoas para ir balizando. Mas a opinião, quando é algo voltado para desenvolvimento de características de Deus, espelhamento da glória de Deus, isso não pode. Então, se alguém aponta o dedo para mim e fala, você é isso, você é aquilo. Não sou. Eu sei quem eu sou. Eu tenho plena convicção de quem eu sou, das características que eu busco desenvolver. Então, a mulher que busca qualquer coisa além dessas características, ela vai sentir vazio, ela vai sentir tristeza, ela vai sentir que nunca preenche. Por isso que mulher que começa a correr atrás de beleza é plástica atrás de plástica, de salão, e põe cílios nos cílios, dente no dente, unha, sabe? Assim, começa a buscar e não preenche. Nunca preenche. Não estou falando que não deva fazer. Deus quer que a gente se cuide, Deus deu esse corpo e a gente tem que cuidar dele. Mas a questão que eu estou dizendo é a busca pela beleza ideal, a busca pelo relacionamento perfeito de acordo com as suas métricas, a busca, enfim, essa busca por coisas terrenas, né? É que ela vai sempre trazer frustração, sempre. Se a gente busca qualquer uma dessas coisas como elas um fim em si mesmas, esse é o grande problema. Né? E eu achei muito legal você trazer isso, porque eu vejo que tem muitas mulheres que sofrem também assim no casamento, nos relacionamentos, porque às vezes o marido diz coisas para elas, e a gente sabe, né, que muitas mulheres sofrem violência, enfim, ele diz muitas coisas para elas acreditam nessas palavras que eles proferem a respeito delas, porque você foi falando, eu fiquei pensando, isso é uma questão de falta de identidade, né? Você não sabe onde a sua identidade está afirmada. Exato. Porque se você soubesse, por mais que ele diga coisas terríveis ao seu respeito, ou outras pessoas, ou ao contrário, digam coisas maravilhosas ao seu respeito, você não vai deixar essas coisas grudarem em você, porque você sabe quem você é em Cristo. É exatamente isso. Muita gente questiona, assim, eu que tenho um perfil público e recebo diferentes tipos de mensagens, né? Eu posso te dizer que na mesma medida que eu não sou afetada por comentários negativos ou até ofensivos, eu não sou inflada pelos comentários que me elogiam, pessoas que gostam e que parabenizam e qualquer coisa. É óbvio que você gosta de ouvir coisas boas a seu respeito, mas eu não me deixo inflar por esse tipo de coisa. Eu entendo a proporção dos dois, e é o que eu digo, eu sempre analiso. Qualquer crítica que me fazem, ou elogio que me fazem, eu sempre analiso. É passível de mudança, de melhoria? A pessoa está me dizendo isso, porque muita gente fala assim, não, só aceite conselhos de quem já construiu alguma coisa. Não, eu aceito conselhos, desde sempre. Eu sou uma pessoa muito aberta para ouvir pessoas, mas eu pondero. Faz sentido isso que a pessoa está me dizendo? Me aproxima de Deus? Não me aproxima. Então, eu não quero. Sabe? Eu lembro quando eu tive meus filhos, muita gente chega para dar palpite na criação de filhos. E as mulheres se incomodam. Eu falo, gente, como que vocês se incomodam? Aproveitem. Porque tem muita coisa boa. Eu lembro que uma tia minha, distante, me deu uma dica que foi valiosíssima para mim. Eu não pedi a dica, ela veio e me deu, mas foi bom. E as coisas que não me servem, eu falo, obrigado, não vou usar. Não, essa necessidade de controle de a minha vida, eu que determino quem fala, quem tem o direito, quem não. Não, eu estou em paz, eu estou aqui,
Eu tento ser como Cristo, ao máximo, todos os dias. E é importante a gente estar aberto para ouvir, porque nessa, como você disse, a gente pode receber coisas muito boas. Sim. E o que eu vejo hoje que é preocupante da gente escolher quem a gente ouve, porque a gente só vai querer ouvir pessoas que concordam com a gente, com a nossa narrativa. Exatamente. Então só vão reforçar isso, como eu me enxergo, como eu vejo, e você nunca vai estar mais perto daquilo que o Senhor tem para você, porque você nunca está tendo um contraponto. E você nunca sabe quem são as pessoas realmente que vão falar coisas que fazem sentido. Porque tem muita gente que fala assim, não, é conselho só de quem me ama de verdade. Às vezes a pessoa que te ama vai te dar um conselho que vai te afastar do que você quer. E não por maldade, mas porque ela quer te proteger, talvez, de alguma coisa, né? Eu vejo muito essa questão, principalmente em mulher. Mulher tem muita dificuldade em receber a opinião dos outros, sabe? Como uma forma de arrogância. É uma sensação de tipo, não, eu me basto. E não. Eu acho que a vida de Jesus é tão exemplo pra gente do que a gente deveria ser, né? Então Jesus conversava, Jesus falava, pedia, trocava ideia com as pessoas. Ele não precisaria fazer isso. Uhum. Então se ele conversou, se ele fez tudo isso, por que eu não faria, né? Por que eu não me submeteria a pessoas? Ah, não, só me submeto ao meu pastor, só me submeto ao... Não, eu escuto pessoas, assim, né? E aí você falou, eu lembrei de uma situação uma vez que eu vivi e que uma pessoa aleatória veio falar uma coisa pra mim e aquilo ficou na minha cabeça, assim, durante muito tempo. E hoje, naquela época não fez, mas hoje faz muito sentido pra mim. Eu tenho um amigo, foi uma conversa muito aleatória. Ele falou, Carol, acho que você não devia aprender a desistir das coisas. Você tinha que parar de desistir das coisas e aprender a descansar. Então, quando você tá, não aguento mais, vai lá e descansa. E aí, quando ele falou aquilo na época, eu falei, nada a ver, ele não sabe o que ele tá falando, deixa pra lá. E não era uma pessoa assim, nossa, era meu melhor amigo da vida, a gente convivia num grupo de amigos, tudo. E aquilo me acompanha até hoje. E às vezes a gente não dá valor ao que as pessoas, mesmo que sejam Sim. coisas pequenas, porque ele não é tão meu amigo, sei lá, ele não sabe o que ele tá falando, e às vezes Deus tá usando a vida dele pra falar com você, pra te incomodar a respeito de algumas coisas. E eu vejo que você falou, eu achei muito interessante. Estava conversando isso hoje na hora do almoço. Como as novas gerações têm muita dificuldade com isso. Eu escuto a blogueira, mas eu não escuto a minha mãe. Eu escuto a influencer não sei da onde, que fez não sei o quê. Mas a minha avó e minha tia não é da nossa época. Isso já passou, isso é ultrapassado. E eu não ouço nada, né? E nem as irmãs da igreja. Porque é aquela outra que nem me conhece, tal, mas que tem um discurso mais alinhado com essa forma que eu me enxergo, fala, então eu sigo. É porque tudo fala com o seu ego. Então, a blogueira do dia, ela fala aquilo que seu ego quer ouvir, né? Ela tá falando coisas que fazem muito sentido para o que você quer, mas não é aquele querer que agrada a Deus. É muito fácil a gente se afastar de Deus. É muito fácil. É muito fácil. A tentação que existe no mundo, de um modo geral, ela tira a pessoa do centro, ela tira, né? A gente tem que lutar muito contra o pecado. Uma vez eu estava conversando com um pastor querido e ele falou assim, as pessoas, elas não dão real tamanho para a destruição que um pecado pode causar, sabe? Elas não dão importância para aquilo, sabe? Então, começa desde, por exemplo, um flerte com alguém e as pessoas acham que aquilo não tem problema, sabe? Uma curtida no Instagram de uma foto de uma pessoa do outro sexo que você achou bonito, você fala, não, mas é só uma curtida. Não, você não tem noção que é uma gotinha que daqui a pouco pode quebrar todas as paredes da sua casa e destruir tudo, sabe? Então, tomar cuidado com o poder do pecado, sabe? Eu vejo que muita gente quer falar de forma muito branda. Não, tá tudo bem, não tem problema. Isso aqui hoje em dia é normal. A gente se acostuma muito fácil com o que é errado. Mas o que é errado, ele destrói muito rápido. E quando você vê, já destruiu. E aí, para você refazer, dá muito trabalho. Sabe? A ideia de correr para longe e não de ficar ali naquela linha. Não, eu vou ficar só até aqui.
Daqui pra cá é o pecado. Eu vou andar aqui nessa linhazinha, assim, sabe? Só que você pode cair pro outro lado Amor, em um segundo. não né? vai. Não flerta com o pecado, porque ele te puxa, sabe? É uma tonturinha, você cai pra lá. Então é pra correr pro lado oposto do que você tá, sabe? Isso foi uma coisa que a maturidade me trouxe. Que é olhar pra situação com a realidade. Qual é a real possibilidade disso aqui? E não colocar panos quentes, jogar para debaixo do tapete. Não, vamos fingir que não é. Não é. Veja o que é, sabe? E é duro a gente olhar o que é, principalmente em nós, né? De repente a gente vê que eu tô buscando no lugar errado, da forma errada. E como é que eu vou lidar com isso agora? Como é que eu vou consertar as coisas? Como é que a gente lida com isso? Quando a gente começa a encarar, não, eu tô no caminho errado e eu preciso acertar, ajustar, não posso focar na minha autoestima, mas no Senhor. Exato. Então é um grande desafio, né? Não, demais. A autoestima que o mundo oferece, a ideia, porque a alta autoestima, ela é muito... Eu falo que quando você vai ver um apartamento, eles te mostram um apartamento decorado, maravilhoso, aquela coisa assim... Aí você compra na planta. E na hora que você chega, tá no contrapiso aquela casa. Tipo assim, você vê aquela piazinha na cozinha, que parece um negócio assim. Você fala, gente, mas não era assim que tava lá, sabe? No decorado que eu visitei. Eu amo ver planta de apartamento e tal. E esses dias precisei procurar um apartamento para uma pessoa. E tinha um apartamento que tinha acabado de construir. E eu tinha o decorado. E eu falava, gente, nem parece o mesmo apartamento. E é isso, a autoestima do mundo é o apartamento decorado. E o que você vive é esse apartamento que saiu da planta, que não tem nem contrapiso, só tá no contrapiso, né? Não tem nem acabamento. E aí você fala assim, não... Sabe quando você vai decorar a casa? Você fala, não, vou pôr aqui um piso e um revestimento. Aí você compra, eles não combinam, daí você fica frustrado porque não combinou. E isso é a autoestima que a gente busca. Não, parece que as coisas... Aí você fala, não, a hora finalmente que eu conseguir ter o cabelo... Aí tudo vai estar no lugar certo. Não, daí você consegue o cabelo que você queria, mas não era isso que você queria. Aí você tenta outra coisa, não era aquilo também que você queria. E isso acontece muito com mulheres, por exemplo, quando tem filhos, põe ali, né, vai nascer o novo salvador da vida dela. Aí nasce a criança... começa daí vir os problemas com o bebê, a amamentação é ruim, depois a criança entra nos terríveis 2 anos, que é uma fase complicadíssima, e de repente ela se vê sem tempo, sem não sei o quê, e aí ela tá... E nunca chega aquele momento que ela tanto busca. Agora, se ela passa por um período em que ela ganhou um aumento, ou em que ela conseguiu engravidar, daí ela fala, não, agora eu tô potente, eu tenho uma alta autoestima. Não é, você teve conquistas. Mas daqui a pouco elas vão embora. E aí, quando você percebe que você está num mundo completamente instável, né? Até a musiquinha de criança, não construa a sua casa na areia. Você tem que construir na rocha. Quando você coloca nessas coisas do mundo, tem um livro que eu falo dele, acho que semanalmente, que eu falo que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que chama O Segredo do Contentamento. Ele fala justamente isso. Você colocar seu contentamento em pessoas e coisas, você sempre vai ser uma pessoa frustrada. Sempre. Porque você vai procurar em coisas que são areia mesmo, né? As pessoas mudam, te deixam, morrem. Coisas também você conquista e perde. E é aquela coisa, né? Minha filha esses dias falou assim, nossa, mãe, pensou que legal que seria, né, se chegar num lugar e poder comprar tudo que você quer? Eu falei, sabe o que acontece? Você chega na sua casa, você olha e fala, nossa, parece que eu gastei tanto dinheiro e comprei tão pouca coisa, né? Você chega numa loja, pega assim, né? Compra todos esses itens. Aí você gasta um dinheirão. Aí você fala, não, agora eu vou chegar. Aí você chega na sua casa e fala, nossa, mas parece que ainda tá faltando coisa. Então, a nossa satisfação ela é muito passageira. E as pessoas insistem em colocar a tal da autoestima como a solução dos problemas. Então, seu relacionamento tá ruim, é porque você aceita um homem ruim, porque você tem baixa autoestima. Não é por isso. Não é por isso. Você precisa de algo... Porque precisa estar tudo no 10 para que você se sinta feliz. Quem que vive com tudo no 10? Só a blogueira... Naquele corte do Instagram. E eu sempre falo isso para as meninas. Falo assim, gente, você viu no Instagram? Tinha uma câmera filmando.
Alguém tava filmando aquilo ali. Gente, não. Quem é? E tava filmando um recorte, uma coisa que foi preparada pra você ver. Se você for lá ver, é uma pessoa real com problemas reais. Não existe aquilo ali que você tá vendo, né? Eu recebo não poucas vezes a pergunta se meu casamento é perfeito. Gente, vocês acham mesmo que existe um casamento perfeito? Ou vocês acham mesmo que eu vou filmar uma briga com meu marido pra postar aqui na internet só pra vocês verem que não é? Óbvio que eu não vou. O que eu mostro na internet é o que eu quero mostrar da minha vida. São fragmentos. Se você somar todos os stories de uma pessoa no dia, quanto tempo dá do dia dela? Meia hora do dia dela, de momentos do dia. Então eu mostro que eu fui na academia. Eu vou detestando cada minuto. Mas a pessoa olha e fala assim, olha como pra ela é fácil. Entendeu? Olha como pra ela tudo vai bem. Eu estava conversando esses dias sobre a questão da maternidade. É um assunto que ultimamente anda me martelando, porque uma blogueira estava contando que para ela a maternidade tem sido difícil. Aí uma mulher, várias, né? Mas esse vídeo que eu vi específico, uma mulher falando assim, mas como que você está reclamando da sua maternidade? Você tem rede de apoio? Só essa frase já me irrita. Você tem rede de apoio, eu já fico irritada já, porque eu falo... O pessoal coloca uns nomes chiques para umas coisas, sabe? Você tem rede de apoio, você tem dinheiro, você pode contratar babá, você tem... A pessoa, ela quer... É uma competição de quem tem a vida mais difícil para que ela leve um troféu para casa dela de tipo assim, a minha vida é super difícil e olha só... Não, não para de medir a sua vida com a vida do outro. Por isso que é muito olhar para dentro. É muito olhar para dentro, no sentido de eu tenho que crescer. Para de olhar para sua vida. Olha para outra moça, tá falando que a maternidade dela tá difícil. Tenha misericórdia da vida dela, sabe? Olhe para ela e fala, poxa, que pena que ela tá passando por isso. Ela que tem tantas possibilidades, está passando por isso. Imagina as pessoas que não têm. Mas não invalide uma pessoa só porque na sua cabeça o seu cenário sempre é o pior, é o mais difícil. Porque você não sabe o que o outro passa. Né? Você tem rede de apoio. Você não sabe como é a vida dele. Esse mundo de internet trouxe pra gente uma insatisfação muito grande com as nossas coisas. Né? E essa mulher que não tem a tal da rede de apoio escolheu ter um filho. Ninguém obrigou ela. Foi uma decisão dela ter um filho. Cada uma tem na sua realidade. Se você não podia, não queria, não devia, você não deveria ter feito essa escolha. Mas não agrida outra pessoa porque você acha que o seu é mais difícil, mais isso, mais aquilo do que o da outra pessoa. Nós, como cristãos, a gente precisa aprender a olhar para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem dado para mim ou para você, porque nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com bagagens diferentes, e não é porque aquela tem e eu não tenho. Se ela tem, o Senhor tem uma outra história para escrever para ela, que não tem para escrever na minha vida, né, na minha trajetória. E isso vai fazer parte de coisas que Ele quer tratar em mim, quer tratar no meu coração. E quando a gente compete, a gente perde isso de perspectiva também, né? Que Deus está escrevendo uma história que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nenhuma de nós, mas é sobre aquilo que Ele está fazendo para que Ele seja conhecido. Então Faz um tempo eu aprendi o significado de alegria. Alegria é uma pessoa que é grata. E aí você vê pessoas amarguradas, é porque realmente falta gratidão para elas. E, infelizmente, arruinaram a palavra gratidão, né? O pessoal jogou por gratidão universo, perdeu-se muito do significado da palavra. Mas ser uma pessoa grata, né? A Bíblia diz que nós temos que ser grato por tudo, né? Por todas as coisas. Porque todas as coisas foram permitidas na nossa vida. E aí, quanto mais grata você é, mais alegre você se torna. Quanto mais insatisfeita, mais amargurada você é. E essa amargura, aí você culpa a baixa autoestima, entendeu? Essa amargura você fala que é porque... E é um vício, né? Já tem comprovações neurocientíficas que quanto mais você reclama, mais você quer reclamar. Porque a reclamação, por incrível que pareça, ela vai liberando dopamina no seu cérebro. A sensação de um pequeno bem-estar ali, tipo... Ai, me aliviei, reclamei. Nossa, o mercado estava lotado. Nossa, como é difícil, como tá tudo caro. Isso vai te gerando pequenos prazeres e você fica meio que viciado em ficar reclamando. Eu falo que agora eu tenho faz uns meses que eu tô com uma
técnica, que é quando eu tô sozinha no carro. Todas as vezes que eu tô sozinha, pelo menos uma vez por dia, eu fico agradecendo. É um momento só de gratidão. Falando coisas que eu sou grata. Justamente para poder trabalhar o meu coração e o meu cérebro em relação a isso. A ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais... realmente que entende que tudo é graça, né? Nada vem do meu merecimento. É tudo graça. E as pessoas não enxergam mais isso. Elas enxergam que é todo um grande merecimento. Eu mereço. Não, você não merece. É graça. Então, seja grata. Sabe? Isso é muito interessante porque a gente lida com Deus dessa forma, né? Então, eu fiz isso, Deus. Olha, eu vim, eu fui boazinha, eu cumpri. E o Senhor não cumpriu com a sua parte no trato. Então, a gente se vira contra Deus, a gente se ira contra Ele, porque Ele não cumpriu a parte, porque a gente merecia receber alguma coisa. É o gênio da lâmpada, né? Eu busco quando eu quero ganhar alguma coisa, eu busco quando, né, pra mim tá difícil, saiu do meu controle. E aí, você se entende como um grande criador, né? E Deus vira o seu servo. E aí, as coisas realmente não tem como caminhar direito, né? E tem gente que busca Deus para elevar a autoestima? Tem. Ixi. Tem muita, já recebi muitos relatos, já até atendi pessoas, né, que falam, que pedem para Deus para serem mais bonitas, que pedem para Deus para terem mais coisas, para elas se sentirem melhor. É porque, de fato, o mundo traz muito, eu vejo muito cristão falar sobre autoestima. Ela tá num relacionamento ruim também, a autoestima dela é baixa, né? Por isso que ela tá num relacionamento ruim, sabe? Virou algo que ninguém entende mais o que é, sabe? As pessoas se acostumaram tanto com a ideia de que é bom ter uma alta autoestima, que você tem que buscar mais o que é bom pra você, que ninguém entende mais. E quando eu vejo, às vezes eu até assistindo... podcast, eu vejo pessoas cristãs falarem coisas que eu falo, gente, como assim? Sabe? Não é. Quanto mais você buscar aumentar a sua autoestima, mais distante de Deus você vai estar. Porque mais você vai estar centrando em você, no seu poder, no que você pode fazer pela sua vida. E é impressionante a paz que você sente depois que você entende a autoestima verdadeira. Porque assim, minha conta tá paga. Eu não preciso mais querer ser essa pessoa que os outros querem que eu seja. Eu não preciso mais ser maravilhosa aos olhos dos outros. Eu tenho que fazer o meu melhor, porque isso agrada a Deus. Eu não preciso ser mais aquela pessoa XYZ porque os outros esperam isso de mim. Eu preciso ser o que agrada a Deus. Quando você entende que você precisa ser uma boa esposa, porque Deus quer que você seja uma boa esposa, não porque o mundo mandou você ser uma esposa, seu marido mandou você ser uma boa... Não, Deus mandou. Deus. Então você fala, cara, eu vou ser uma boa esposa e ponto final. Chega, tira de mim o peso de pensar que eu devo, se eu não devo, o que eu faço. Eu até brinco com as pessoas, falo, todo mundo ora para ser uma boa mãe, para ser uma mãe melhor, para ter mais paciência, mas ninguém ora para ser uma boa esposa, para tratar melhor o marido, para... Na realidade, a gente busca muito os nossos interesses, né? Mas não é o seu interesse, para. Você vai... Quando você parar, você que tá me ouvindo, quando você parar de buscar os seus interesses, a paz vem. E é uma paz maravilhosa. É maravilhoso você não depender de provar nada pra ninguém, sabe? Então, quando alguém fala pra mim, que absurdo o que você falou sobre tal assunto. Pois é o que tá na Bíblia. Sabe assim, tipo... Eu não sinto em mim o peso, não tá em mim. Não saiu da minha cabeça. Aí você acerta com ele, que foi ele que falou. Eu só obedeço. E eu tô tranquilíssima em obedecer. Porque ele vê o todo. E eu tô vendo aqui, assim, né? A gente anda assim, fechadinho. E é muito legal isso que você falou. Eu lembrei de uma moça aqui que a gente faz estudos, né? De discipulado com mulheres. E ela, depois de um estudo, ela chegou à conclusão. Ela falou, olha, eu não vou mais brigar com meu marido. Porque quando eu parei de brigar por coisinhas assim mínimas, do tipo, falei pra você comprar, não falou, eu falei, não falou, e às vezes a gente vai dormir de cara amarrada por causa disso,
Ela falou assim, quando eu parei com isso, ele começou a perguntar, você não vai brigar comigo? Você não vai fazer mais nada? Aí ele mesmo foi lá e olhou e falou assim, nossa, você pediu, eu que não vi, me perdoe, não sei o quê. Então o relacionamento Ninguém briga tomou uma sozinho. outra proporção, né? Não tem mais aqueles atritos, aquela coisa chata, mas é porque ela entendeu isso. Eu fui chamada pelo Senhor para ser esposa dele, para amá-lo. Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou ficar perdendo tempo com outras coisas. Né? E é curioso porque está escrito na Bíblia. Então está escrito que a mulher, quando ela é sábia, ela consegue construir um lar. E quando ela é tola, ela é capaz de destruir. A Bíblia está falando especificamente de uma mulher. Ela não está falando do marido, ela não está falando da sogra, ela não está falando do sogro, ela está falando da mulher. Então, você pega uma mulher que está em constantes conflitos com o marido, ela está produzindo guerra. Se a mulher sábia constrói um lar de paz, ela não está sendo sábia. Ela não tem que buscar aumentar ou diminuir a autoestima, ela tem que buscar ser sábia. Ponto final. Quando você sabe... Tem uma frase na Alice do País das Maravilhas que o gato acho que fala, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, se você fica correndo atrás da autoestima, você está correndo em caminhos variados. Quando você está com foco em ser parecida ao máximo com Cristo, é foco único aqui, ó. Você tem que ser mais sábia, sabe? Você tem que desenvolver as características de Deus, de Cristo. Você tem que... É isso. Sabe? Foca nisso. Ponto final. Daí tira, abafa tudo que está do seu lado. As vozes que ficam aqui te atormentando do que você precisa ser, do que você precisa ser mais isso, menos aquilo. Você precisa fazer, você precisa... tudo acaba. Foco único, sabe? E é tão difícil isso, né? Porque a gente quer sempre ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Também eu tenho visto muito isso. Então, a gente quer a confirmação da palavra de Deus, da boca de outra pessoa. A gente não quer gastar o nosso tempo também de ir lá no Senhor para que Ele vá dizendo sempre pra gente quem a gente é. Não, eu quero que a outra pessoa diga... Então, isso é uma coisa da questão do autoconhecimento, né? Eu tenho um curso que é de desenvolvimento emocional da mulher, que o primeiro módulo é sobre autoconhecimento. Que as pessoas falam, você tem que se conhecer. Tá, e o que é se conhecer? O cristão tem que entender que ele é uma imagem e semelhança de Deus. Uhum. Você não se conhece se você não conhece quem você está espelhando. Você não se conhece se você não conhece Deus. Ponto final. Por isso que a pessoa fica correndo atrás dessas coisas, porque ela não sabe o que ela tem que ser. Se você conhece o modelo que você tem que ser, é copia e cola. Já está feito ali, é só você ser aquilo ali. Isso é um autoconhecimento. Aí, claro, além disso, você tem que conhecer as suas características. Então, eu sou uma pessoa extremamente... Eu, Carol, sou uma pessoa muito irritada. Então, eu entendo que eu tenho que trabalhar muito mais em mim o domínio próprio. Eu falo que tem o autoconhecimento primário e o secundário. O primário são as características de Deus, que é o que você que tem que reinar em você. E o secundário é quais são os seus pecados. Qual é a sua área de luta? Eu, Carol, lido com essas coisas. Eu tenho os meus defeitos, que são diferentes dos seus. Provavelmente a gente tem alguns em comum, mas eu preciso entender quem eu sou, não quem eu imagino que eu seja, porque existe uma diferença entre quem você é e quem você imagina que... Quem você é? O que as pessoas ao seu redor te percebem. Então, às vezes, você acha que você nunca reclama, mas as pessoas ao seu lado falam assim, cara, você reclama o dia inteiro. É muito comum isso acontecer. Uhum. Então, para você ter, de fato, o autoconhecimento o que as pessoas percebem como característica sua, não o que você idealizou como sendo algo seu. É muito comum ver em briga de casal, a mulher falar, eu não faço nada, ou o homem, né? Eu não faço nada, é tudo culpa do outro. Aliás, eu falo assim que 88%, porque eu falo, não vou nem falar 90%, 88% das brigas de relacionamento, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, eu não quero mudar. Quem precisa mudar é o outro. Meu casamento não dá certo, não é por minha causa, é por conta do meu marido. Se meu marido mudar, nossa, daí meu casamento decola. É o meme, né? Deus manda mal o próximo, só que o problema é o próximo. Então, e aí eu falo assim, justamente, você tá andando vendo o cisquinho do outro, você não vê a trave do seu. Então você vê a Bíblia, ela já fala pra gente exatamente o que a gente vive.
Mas aí a pessoa acha que não, que ela está inovando. Então, assim, não, eu vou inovar com essa ideia da autoestima. Não, não. A Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. É que você está querendo se enganar. A gente gosta de fingir que não vê. Que dá trabalho, né, mudar. E ainda mais hoje em dia, eu vejo que como a gente está tão mergulhado nas redes sociais, no celular, eu vejo que as pessoas têm preguiça. Então você vê, fala uma coisa, meio atravessado, não vou gastar tempo com isso, porque daí a gente vai ter que ficar conversando um tempão, e de repente a gente vai ter que ir lá e sentar e falar, deixa pra lá. É um misto de arrogância, né? A gente se acha muito melhor do que os outros. E é engraçado, né? Que eu sou muito melhor do que os outros, mas ao mesmo tempo a minha autoestima está baixa. É tudo... Gente, o que está acontecendo? Vocês não se entendem com o que vocês mesmos estão sentindo. É porque a gente não para avaliar. Eu vejo isso assim, né? Uma vez eu vi o triângulo lá, não lembro bem como que é o nome do triângulo que eles dão, mas eles falam que a gente precisa ter tédio, para do tédio a gente poder gerar criatividade, para a gente poder... E eu não lembro qual era a terceira palavra, mas eles vão falando do triângulo. E quando a gente tem esse momento de tédio, que é um momento para a gente parar e de repente refletir em quem a gente sempre põe alguma coisa ali, porque a gente não quer encarar a realidade de quem nós somos. Ninguém gosta de enxergar. Que é, inclusive, o segundo módulo, que é a realidade. Porque você fugir da realidade sempre vai fazer com que você não veja de fato o que acontece. As pessoas, elas não querem enxergar aonde está sendo o problema. Porque você pode ter um marido muito difícil. Porque pessoas têm umas mais fáceis do que outras. Quando falam pra mim assim, mas você tá... Tipo, é fácil pra você falar porque seu marido é XY... Não, você não sabe, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem gente mais fácil. Tem maridos que têm excelentes qualidades em questão de relacionamento. São pessoas mais fáceis de se relacionar. E mulheres também. E às vezes essas duas pessoas se encontram e são esses casamentos que todo mundo fala, nossa, que incrível esse casamento. Mas... Tem casamentos também que um é mais difícil do que o outro e tal. Mas o fato é, qual é a realidade? Você tem um marido mais desafiador? Pois é. Eu gosto de usar um exemplo assim, ó. Quando você tem um filho e seu filho é muito desafiador, ele tem, sei lá, alguma situação lá específica dele. Você vai pegar e vai olhar e falar assim, para esse filho que é mais desafiador, decidirei que você é uma mãe medíocre. Você é uma mãe bem mais ou menos. Acho que... Para essa criança tá ótimo. Não. O que você vai olhar? Ele é desafiador, eu vou me empenhar ainda mais em ser uma mãe melhor. Você pega uma sala de aula, você é professora. A sala de aula é tenebrosa. Você tem que pensar fora da caixa em como você vai fazer para conseguir ser uma professora melhor para essa sala de aula mais desafiadora. É a mesma coisa com o seu marido. Então, você tem um marido mais desafiador, você vai ter que se esforçar ainda mais para conseguir ser uma esposa de acordo com o que Deus quer de você, né? Mas quem quer? A gente só quer o Alice no País das Maravilhas, né? E daí você acha que o seu que tá ruim e que se você casasse com o ali do lado ia ser melhor. Daí corta para as pessoas que fazem isso. Aí elas até falam, não, melhorou. Melhorou, mas você também não é mais a mesma pessoa. Você decidiu nesse novo relacionamento fazer diferente. Você já entrou com outra mentalidade. Você já colocou limites desde o começo. Então, é injusto comparar relacionamentos, mesmo que seja com você mesmo. E, em segundo lugar, quando você começou com o seu marido e apostou tudo, foi uma escolha sua. Você assumiu o ônus e o bônus daquele relacionamento. Né? Mas Deus fala, né, que com sabedoria você constrói um lar. Então, fica aí para mim fica aí essa questão de será que não tá te faltando sabedoria para lidar com a situação? Olha, o tempo não passou, voou. Quando eu olho assim, eu falo, já tá quase. Eu queria que você desse uma palavra final para as mulheres que estão assistindo a gente, para que elas procurem a autoestima delas, a verdadeira autoestima no Senhor e não nessas outras vozes do mundo. O que eu acho que é importante deixar bem claro é que a mulher, o fim do homem e da mulher é honrar e glorificar a Deus o tempo todo, né? E gozar dele para sempre. A gente não faz o que a gente tem que fazer porque pedem, porque a sociedade impõe ou qualquer coisa do tipo. A gente faz por obediência a Deus. E Deus pede para que a gente ame o próximo. E amar o próximo não é um sentimento,
É uma decisão, é uma ordem de Deus. Então você... E o que amar... Eu gosto muito de alertar as pessoas do que de fato é amar como a si mesmo. Porque você, por exemplo, Carol, se você se atrasa, você já se justifica. Você fala, não, mas sabe o que é? Eu atrasei por conta disso, disso, daquilo. E você já tem, com você mesma, uma... Você fala assim, não, mas tá tudo bem eu ter atrasado, porque justifica-se. Se alguém atrasa com você, você fica irada. Você não tá amando o próximo como você se ama. Então, amar o próximo é assim, como eu quero ser tratada, como eu me trato. Quando você faz assim, ó, a partir de agora eu vou emagrecer e não vou desistir de mim. E aí você desiste. Quando o outro te faz uma promessa e desiste, por que você não tem o mesmo amor que você teve com você? Por que você não tem com ele? Você, com você mesma, você pode quebrar. Você combinou de ir com uma amiga no shopping e desmarcou 10 minutos antes. Por que que para outra pessoa que quebra um combinado com você, você não tem a mesma compaixão? Uhum. Então, isso é amar o próximo, como você se ama. É você, da mesma forma que você aceita seus erros, seus defeitos e ainda fala assim, não, é que eu sou irritada mesmo. Aí o outro é irritado, não, mas ele é um absurdo de irritado. Não, mas você não é irritada mesmo? Por que o outro daí não pode ser? Sabe? Então é essa questão de você entender que somos pecadores todos iguais, sabe? E buscar ser essa mulher que quer desenvolver as características de Cristo. Ponto final. Não busque desenvolver nada que os outros falam. Tá na Bíblia o que você tem que ser. E descansa nisso. Muito obrigada, Carol. Achei muito bom conversar com você. Aprendi muito hoje. Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho. E que você continue alcançando muitas pessoas. Amém. Muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite. E agora eu quero falar com você que tá aqui com a gente todas as semanas. Fala sério, pega esse link e compartilha para muitas pessoas que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E eu e você temos um encontro aqui na semana que vem. Eu espero você na próxima segunda-feira. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.